Olá, muito boa noite para você que nos acompanha na J3 News TV. Hoje é segunda-feira, segundou, dia 13 de abril de 2026 e vamos com um giro completo com as principais notícias de Campos e região. Olha, um homem foi assassinado a facadas ontem em Guarus, subdistrito de Campos. O crime aconteceu na Avenida Azusa Mota, no cruzamento com a rua Hilário Carvalho, no Parque Presidente Vargas. A vítima foi identificada como Rogério. Até o momento não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. Policiais militares foram acionados e estiveram no local onde aguardaram a chegada da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso registrado na Delegacia de Polícia Civil em Guarus. E uma mulher ficou ferida após ser esfaqueada na madrugada de ontem em Campos. O caso aconteceu na BR-101, nas proximidades da primeira passarela, também em Guarus. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram informados de que a vítima deu entrada no Hospital Ferreira Machado após ser atingida por uma arma branca. A polícia acolheu a mulher, que relatou que um carro parou para pedir informações e, ao se aproximar do veículo, foi atacada por uma das pessoas que estavam no interior, sendo atingida por 2 facadas na região da barriga. Ainda segundo o relato, a vítima foi socorrida por um homem que passava de moto no local. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. A mulher permanece em estado estável, sob observação médica. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia Civil. E esta madrugada foi marcada por mais um episódio de extrema violência em Itaperuna. Um jovem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após disparos de arma de fogo registrados em uma residência localizada na rua Otílio Lanes Tinoco, no bairro Fiteiro, região conhecida como Morro dos Médicos. Segundo informações apuradas, equipes foram acionadas por volta de 00h40 para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem, os agentes encontraram movimentação de pessoas na entrada do imóvel e no interior da residência. Na área gourmet, um jovem sentado em uma cadeira já sem sinais vitais, com ferimento provocado por arma de fogo. O óbito foi confirmado ainda no local pela equipe do Corpo de Bombeiros. Outras 3 pessoas também foram atingidas pelos disparos e socorridas, sendo encaminhadas para o Hospital São José do Avaí. Ainda de acordo com as informações levantadas, o proprietário da residência relatou que estava dormindo no momento dos tiros e afirmou não ter presenciado a ação criminosa. A área foi preservada para a perícia e um aparelho celular foi recolhido a cerca, próximo ali à residência, material que pode auxiliar no andamento das investigações. O caso segue sendo investigado por agentes da 143ª Delegacia de Polícia Civil. E uma tentativa de homicídio foi registrada na noite do último sábado no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no noroeste fluminense. Mais um caso em Itaperuna. Esse aconteceu nas proximidades do supermercado Unidos. De acordo com as primeiras informações, um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até a unidade de pronto atendimento do município, onde recebeu os primeiros socorros. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima, nem sobre a autoria ou motivação do crime. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais e novas informações podem ser atualizadas a qualquer momento. Então tá aí, violência rondando aí Itaperuna, porque imagens de câmeras de segurança registraram disparos de arma de fogo na noite do sábado, às 8 horas mais precisamente, na Avenida Santo Antônio, conhecida como Rua do Corrimão, no bairro São Francisco, em Itaperuna. Os registros mostram o momento em que motoristas e pedestres reagem ao som dos tiros. Condutores de veículos aceleram para deixar a via, enquanto pessoas que circulavam a pé buscam abrigo para evitar o risco de balas perdidas. A movimentação na via, que tem fluxo constante, foi interrompida pela sequência de disparos, provocando correria entre quem estava no local. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou prisões relacionadas ao caso. O episódio faz parte aí de uma série de ocorrências violentas neste final de semana que foram registradas em diversos pontos de Itaperuna. Então tá aí,
Você acompanhou essas imagens aí chamando a atenção. E agora a gente segue falando de violência, só que em outro município do Norte Fluminense. Um homem, identificado como Rafael Alexandro Souza dos Santos, conhecido pelo apelido de Faixa Preta, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite do último sábado em São Fidélis. O crime aconteceu na Avenida Teodoro Gouveia de Abreu, próximo à entrada do bairro Montese. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados e encontraram a vítima no interior de um carro com marcas de tiros e já sem vida. Testemunhas não souberam informar as características do veículo usado pelos criminosos. A polícia informou ainda que o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas na região da Chatuba, em São Fidélis. Até o momento, não há informações sobre motivação e autoria do homicídio. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e a ocorrência registrada na 141ª Delegacia de Polícia Civil, sede em São Fidélis. E a cidade de Porciúncula registrou um homicídio no final da noite do último sábado, interrompendo um período sem mortes violentas no município. A vítima, que era conhecida como Berrio, foi executada a tiros dentro de uma residência no bairro Santo Antônio, na localidade de Greenville. O crime aconteceu enquanto ele dormia ao lado da companheira, que não foi atingida. De acordo com informações preliminares, 2 criminosos invadiram o imóvel e surpreenderam o casal no quarto. Júnior Mota foi alvejado por diversos disparos, a maioria na região da cabeça, morrendo ainda no local sem receber socorro. Policiais militares do 29º BPM isolaram a área para o trabalho da perícia, que recolheu elementos para auxiliar na identificação dos autores. A principal linha de investigação aponta para possível relação com o tráfico de entorpecentes na região. Até o momento, os executores não foram identificados, muito menos localizados. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Itaperuna e o caso registrado na 139ª DP de Porciúncula, que instaurou o inquérito para apurar a autoria e motivação do crime. E uma operação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da 126ª Delegacia de Polícia, e também Polícia Militar, do 25º BPM, resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de armazenar conteúdos de abuso sexual infantil. Isso aconteceu em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. O caso veio à tona após um comprador adquirir um telefone celular usado. Ao acessar a galeria do aparelho, ele encontrou vídeos com conteúdo grave envolvendo uma criança. Ao assistir o material, o homem reconheceu o vendedor do aparelho como sendo o próprio autor das imagens. A denúncia foi levada imediatamente à Polícia Militar, que repassou o caso para a 126ª DP. Após análise e trabalho do setor de inteligência, os agentes identificaram o suspeito e localizaram a residência dele. Em ação conjunta, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram até o local e efetuaram a prisão. Durante as buscas foram encontrados elementos que reforçam as evidências do crime. Em depoimento, o suspeito confessou os fatos. Segundo a polícia, há indícios de que existam outros vídeos com o mesmo conteúdo e as investigações continuam para identificar possíveis novas vítimas. Para preservar a identidade da vítima, dados como nome e endereço foram omitidos. A polícia reforça a importância da denúncia em casos de crimes contra crianças e adolescentes, destacando que o sigilo é garantido. E agora a gente traz um caso inusitado. Um episódio de violência marcou a noite do último sábado durante o tradicional Festival da Sanfona e da Viola, realizado em Carabuçu. O prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, o Serginho Cirilo, foi agredido com um soco no rosto por um homem que, segundo testemunhas, estaria embriagado no momento do ocorrido. De acordo com relatos de uma moradora que estava no evento, a situação aconteceu quando o prefeito se aproximou de um casal e, de forma cordial, cumprimentou os dois com um abraço. A partir daí, o homem, tomado por ciúmes da companheira, reagiu de forma violenta, desferiu um soco na boca do prefeito. Apesar de comentários nas redes sociais indicarem que a agressão teria relação com a venda de água da SEDAI, testemunhas afirmaram que o motivo foi ciúme do agressor. Após o ataque, o prefeito deixou o local com sangramento na boca. O caso repercutiu entre moradores da região e participantes do evento. Depois da agressão,
o prefeito registrou a ocorrência e apresentou a sua versão dos fatos às autoridades. Boa tarde, pessoal. Estou aqui saindo da 144 DP aqui em Bom Jesus do Itapuã. Como muitos sabem, infelizmente teve ocorrido ontem no distrito de Carabuçu, mas abre aspas, foi muito bem recebido por aquele distrito, que eu tenho um carinho gigante, uma festa maravilhosa, mas infelizmente passei por uma ocorrência lá que eu acabei de registrar aqui na 144 DP, onde envolve violência. Eu estava lá em Carabuçu e, de repente, vi uma mulher sendo empurrada e a mesma pessoa que empurrou essa mulher vai lá e me dá um soco e tenta começar uma briga, mas eu imediatamente me retirei do local, vim embora e aqui hoje estou registrando. Por quê? Porque a violência é inadmissível, inadmissível. Muito pior ela fica quando envolve mulheres. Então isso não é aceito aqui em Bom Jesus, isso não vai ser aceito aqui em Bom Jesus, tá? Então estou tomando as providências legais contra quem fez e contra quem incentiva a violência e o ódio em nossa cidade. Um grave acidente envolvendo 3 veículos resultou na morte de um homem e deixou outras 2 pessoas feridas na noite do último sábado na RJ 216, rodovia que liga o centro de Campos ao Farol de Santo Tomé, na Baixada Campista. Na altura de Bugalho, que aconteceu esse acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito de uma das vítimas que ainda não havia sido identificada. 2 homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Ferreira Machado, sendo um em estado grave e o outro com ferimentos leves. O impacto da colisão foi intenso, o que exigiu um trabalho cuidadoso das equipes de resgate. A posição dos veículos na pista também contribuiu para a lentidão no tráfego durante o atendimento da ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. E uma mulher ficou ferida em um outro acidente, esse envolvendo uma bicicleta e um carro no trevo de Itaucara. A mulher estava na bicicleta no momento da colisão que aconteceu no sábado deste final de semana. Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente. Pelas imagens é possível perceber que ela não conseguiu frear e acabou atingindo a traseira de um carro em movimento. Com o impacto, a vítima foi lançada ao asfalto e ficou ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal de Itaucara. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Olha, a Autopista Fluminense realizou ontem, às 10h50, uma obra de reparos na Ponte General Dutra, localizada aí no quilômetro 63, norte sentido Espírito Santo, da BR-101, em Campos. Durante a intervenção, a via operou em sistema de pare e siga, com intervalos de 10 minutos. A liberação total do tráfego ocorreu às 4h07 da tarde, após o término dos serviços. De acordo com a concessionária, a medida foi necessária para a substituição de parafusos após a identificação de um problema na estrutura metálica da ponte. A operação foi coordenada pela própria Artérios Fluminense, responsável pela administração da rodovia, e teve como objetivo garantir a segurança dos motoristas que utilizam o trecho. A Prefeitura de Campos, por meio da Subsecretaria de Mobilidade, acompanhou a situação e orientou os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização e as orientações das equipes no local. Lembrando que a Ponte General Dutra já cedeu e foi implodida em 2007. Então, há de se ter uma preocupação realmente com a estrutura da ponte e os reparos realmente são necessários. Mas é importante também avisar com antecedência para que a gente, enquanto veículo de comunicação, possa informar as pessoas. A Prefeitura de Campos publicou a 3ª convocação do concurso público da Guarda Civil Municipal, chamando mais 13 candidatos aprovados para participarem do curso de formação, etapa obrigatória do certame. A convocação foi publicada em suplemento do Diário Oficial da última sexta-feira, dia 10, e tem como objetivo o preenchimento das vagas imediatas previstas no edital, além da cobertura de vacâncias identificadas, garantindo a recomposição do efetivo. O curso de formação tem caráter eliminatório e classificatório, conforme previsto no edital do concurso. A participação e a aprovação são condições indispensáveis para a continuidade do certame e para as próximas fases, incluindo nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação. Os candidatos convocados devem realizar a matrícula obrigatória exclusivamente por meio de link disponibilizado no site do Instituto Consuplan, até às 4 da tarde do próximo dia 16 de abril. O não cumprimento do prazo será considerado desistência,
com eliminação automática do concurso. De acordo com o secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wagner Teixeira, a nova convocação reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento da segurança pública municipal. O processo integra o cronograma do concurso e reafirma o compromisso da Prefeitura com a transparência e a valorização do serviço público. E com essa informação, a gente encerra o nosso Giro de Notícias desta segunda-feira, o primeiro Giro de Notícias da semana. Amanhã a gente tem encontro marcado às 9h30 com o Manhã. Até lá!